Olá, amigos internautas da Rádio e TV Web Luz. É um grande prazer reencontrá-los. No dia de hoje nós vamos abordar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, dando um viés para a questão da esperança. Jesus nos tem apresentado uma sequência lógica de informações voltadas única e exclusivamente às necessidades que o Espírito tem apresentado. O Espírito, que é o que cada um de nós é, que foi criado simples e ignorante, mas voltado para um aspecto de desenvolvimento, crescimento, evolução, é aquele que tem se utilizado de um instrumento fantástico chamado corpo físico, para que, através do mesmo, seja possível, então, absorver as impressões que o meio lhe tem proporcionado. O meio que se encontra carregado de informações condizentes a todos os espíritos que são seres individuais, que apresentam, em razão da sua individualidade, as diferenças existentes, e temos tido então a oportunidade de aprendermos, através do corpo, as diferenças que o meio nos tem apresentado em razão destas individualidades que se encontram providas de experiências totalmente diferentes uma das outras. Mas tem havido uma imensa dificuldade interpretativa em relação às questões com as quais nos encontramos envolvidos. Não temos tido as condições de interpretarmos a questão física, a questão orgânica, como sendo algo extremamente importante e fundamental para o espírito, para que seja possível, então, através deste aprendizado contínuo, através das diferenças existentes, irmos interpretando aquilo que Paulo de Tarso, contemporâneo de Jesus, veio a dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E dentro daquilo que se interprete como sendo as conveniências com as quais acabamos nos envolvendo, vamos então interpretando determinadas situações, momentos e circunstâncias por uma ótica totalmente diferente daquilo que verdadeiramente deveria ser. Haveria necessidade de que agradecêssemos todos os dias, em todos os instantes, por tudo que nos tem alcançado, por tudo que nos tem envolvido. Mas, geralmente, a interpretação é condizente às observações físicas, materiais que temos tido, porque esquecemos que a questão é de proporcionalidade. Para que estejamos envolvidos com um instrumento chamado corpo físico, há a necessidade de que estejamos também numa localidade física. E a localidade física material passa a nos proporcionar, então, impressões contínuas e passamos, então, a interpretar tudo pela ótica da matéria, esquecendo das questões espirituais. Passamos a esquecer quem manda no quê. E dentro desse pressuposto, aquilo que não nos tem agradado, aquilo que nos tem proporcionado algum tipo de desconforto, algum tipo de mal-estar, pela nossa ótica tem sido interpretado então como sendo dor, tem sido interpretado como sendo sofrimento. Encontrarmos-nos no corpo não tem sido fácil. Encontrarmos-nos envolvidos num planeta, dentro das questões diárias, dentro da vida que temos tido, evidentemente que tem se apresentado como um desafio constante, mas cujo desafio necessita ser superado em todos os instantes, em todos os momentos, pela ótica que se tenha de que não há a mínima possibilidade de que venhamos aprender alguma coisa sem que existam instrumentos que nos estimule a vencer, que nos estimule a superar, que nos estimule a alcançar. Então, nosso Senhor Jesus Cristo
sabedor das dificuldades interpretativas que haveríamos de apresentar, em todos os instantes sempre buscou apresentar algum tipo de instrumento que acabasse, de alguma maneira, perfazendo questões esperançosas. Jesus, em todos os instantes, através do seu imenso amor, através do seu imenso carinho, buscou envolver, buscou estimular, buscou acolher a todos aqueles que se encontravam por demais envolvidos com as suas questões íntimas, com as suas questões individuais, não conseguindo então interpretá-las pela ótica de que eram instrumentos fortalecedores, instrumentos que proporcionavam o desenvolvimento do ânimo, instrumentos que proporcionavam a perseverança para que fosse possível continuar a caminhar dia após dia naquilo que se interprete como sendo a vigência do Espírito no corpo. Jesus, através do seu imenso amor, então, busca transmitir em todos os instantes algum tipo de impressão que conforte, algum tipo de impressão que proporcione o alívio, que proporcione o bem-estar àquele que se encontra ou que virá a se encontrar com determinadas situações que, obviamente, não lhe proporcionarão algum tipo de conforto. Então, aproveita-se ele, Jesus, de todos os instantes, de todos os momentos, para ensinar, para transmitir informações libertadoras, mas ao mesmo tempo também confortar. Mas há a necessidade de que interpretemos que Jesus sempre opta pelo trabalho, sempre opta pelo esforço, sempre opta pela operação. E ainda que de maneira esperançosa venha a dizer num determinado instante, buscai e acharás, quando Jesus diz que todo aquele que busca, acha. Pedi e obtereis, porque todo aquele que pede, haverá de alcançar. Batei e a porta vos abrirá. Jesus, em todos os instantes, está estimulando a interpretação da esperança, mas há necessidade que se interprete que, para Jesus, esperança não é uma mera denominação. Para Jesus, esperança não é simplesmente um nome, como nos acostumamos a interpretar, como nos acostumamos a ver. Porque pela nossa ótica, a esperança atende, mas a esperança tem sido interpretada como processo de espera. E ficamos nós, então, a esperar, tentando montar uma expectativa de que haveremos de alcançar pelo fato de acreditarmos que, esperando, estamos mantendo esperança. E Jesus trabalha de maneira totalmente contrária. Jesus, quando diz buscai e achareis, ele está dizendo então o seguinte: trabalhe para que seja possível encontrar. Quando ele diz pedi e obtereis, ele está dizendo o seguinte: apresente-se para que seja possível obter, para que seja possível alcançar. Quando ele diz batei e a porta vos abrirá, ele está dizendo o seguinte: você precisa bater, você precisa se esforçar, você precisa se apresentar para que alguém possa interpretar que tem alguém do lado de fora, para que depois vá abrir. Então Jesus, em todos os instantes, ele estimula o processo do trabalho, ele estimula o processo do aprendizado através do esforço, para que seja possível, sim, a partir disso, alcançarmos alguma coisa. O processo reencarnatório, ele nos apresenta a interpretação do trabalho contínuo, a interpretação do esforço, a interpretação da busca pelo interesse que se queira. E não apenas pela ótica de se ficar esperando. Sempre houve oportunidades de transferir a informação libertadora buscando a interpretação de que o trabalho
é aquele que verdadeiramente oferece as condições de se manter a esperança quanto aos resultados que se queira alcançar, quanto aos resultados que se queira tanto conseguir. Joana de Cusa, mulher do intendente de Pilatos, encontra-se com Jesus e reclama para ele que a sua vida com o seu marido é uma vida muito difícil, é uma vida dificultosa. Diz Joana que seu marido Cusa não a atende como ela gostaria, dentro das questões do carinho, dentro das questões da amizade, naquilo que se interprete como sendo as questões referentes às considerações. E clama então para Jesus, que sofre muito em razão de não ver atendido tudo isso que ela tanto almeja. E Jesus vira-se para Joana e diz o seguinte: Joana, busque fazer tudo o que estiver ao seu alcance para bem atender o seu esposo. Busque auxiliá-lo, busque ajudá-lo naquilo que ele muito necessita. Porque aquele que compreende mais é aquele que verdadeiramente deve auxiliar, aquele que verdadeiramente deve ajudar. Mas Joana se ressente tão profundamente da maneira como Jesus a atende, da maneira como Jesus a envolve, da maneira como Jesus a trata, que ela então opta por seguir as considerações de Jesus. Ela opta por seguir as determinações de Jesus. E ao longo do tempo, no lar, Joana se esforça então por tudo fazer, ainda que seu marido Cusa apresente entendimento reduzido, compreensão muito pequena das questões da afetividade. E o tempo passa, seu marido adoece, morre, as questões econômicas da família sofrem uma reviravolta, e Joana, que pertencia à alta sociedade romana, em razão do cargo vultuoso que seu marido tinha, acaba perdendo tudo e vai trabalhar como empregada das amigas que faziam parte do seu círculo social. E com isso faz da melhor forma possível e nunca se esquece das orientações apresentadas por Jesus. Não se sente humilhada, não se sente rebaixada, mas busca sempre fazer o melhor que está ao seu alcance. Busca trabalhar continuamente no sentido de que possa manter então a esperança por tudo aquilo que tanto busca, por tudo aquilo que tanto acontece. Começou a exercitar isso no lar, começou a exercitar isso junto à Cusa, da mesma maneira como Jesus havia solicitado. Mas a perseguição aos cristãos torna-se cada vez mais contundente, e Joana, num determinado instante, junto ao filho, é levado à fogueira, e o filho solicita para que ela desista, para que ela diga que não acredita em Jesus, para que ambos sejam libertados da fogueira, e Joana mantém-se firme, apesar do filho solicitando, lembra-se em todos os instantes do ensinamento proporcionado por Jesus. E no momento crucial, quando as chamas começam a se erguer, ela percebe então alguém chegando ao seu lado e dizendo o seguinte: Joana, sê firme, eu estou contigo. Era Jesus que se encontrava junto a ela. Então, é de fundamental importância que nós venhamos a interpretar o seguinte: que as mesmas dificuldades apresentadas por Joana, obedecidas às proporções, nos alcançam de maneiras diferentes, porque as questões são individuais. E, naturalmente, o aprendizado também é individual. Mas há necessidade de que venhamos a interpretar que, como o processo é evolutivo,
seria de fundamental importância que para os momentos que interpretemos como sendo difíceis, como sendo sofríveis, viéssemos a nos lembrar do mesmo que aconteceu com Joana e viéssemos a sentir Jesus dizendo para nós: sê firme, eu estou contigo. Que o processo esperançoso viesse a se dar em nós continuamente pelo nosso esforço de acreditar, pelo nosso esforço de nos mantermos envolvidos na fé inquestionável, inegociável, mas da fé apresentada por Jesus como sendo o instrumento no qual há necessidade de que nos agarremos, para que possamos nos manter firmes dentro do percurso a ser realizado. Novamente, encontrarmos-nos envolvidos no corpo é alguma coisa que temos que agradecer todo santo dia, todo santo dia. E naturalmente, por estarmos no corpo, envolvidos em processos de relacionamento com outros, inevitavelmente que haveremos de nos ressentirmos penosamente em razão de determinadas maneiras de pensar, em razão de determinadas demonstrações que nem sempre nos atenderão, que nem sempre serão condizentes àquilo que nós gostaríamos que fosse apresentado, que nem sempre serão condizentes às demonstrações que gostaríamos de ter. Se situações complexas, se situações difíceis, apresentadas por aqueles a quem Jesus chamou de semelhante, inclusive dentro de casa, não vierem a se dar, como é que nós nos fortaleceremos? Como é que teremos, então, referências para tomadas diferentes de decisões? Então, a esperança apresentada por Jesus, quando ele diz buscai e achareis, é condizente a tudo aquilo que seja da nossa parte interpretado como sendo as buscas constantes, como sendo as buscas necessárias, e que se interprete as buscas constantes e necessárias pela ótica daquilo que Jesus apresenta. E o que Jesus apresenta não se encontra fundamentado no que deve ser feito. O que Jesus apresenta encontra-se fundamentado em como deve ser feito. Porque o como, ele apresenta preocupações antecipadas, preocupações condizentes, como eu devo operar para atender o outro da melhor forma possível, considerando as suas fragilidades, considerando as suas vulnerabilidades. Jesus apresentava sempre o mesmo ensinamento para todos, mas tratando a cada um pela ótica das necessidades que se apresentavam. Cada um encontrava-se envolvido num tempo diferente de entendimento e compreensão das coisas, e Jesus respeitava isso. Cada um poderia e necessitaria receber a informação libertadora de uma maneira diferente, porque Jesus não podia apresentar a mesma informação da mesma forma para todos. Então Jesus é o maior exemplo de esperança, porque o que Jesus faz? Jesus não exige absolutamente nada, não força situações, mas trabalha na expectativa, trabalha na esperança de que num determinado instante, aquele que ouviu a sua palavra haverá de compreender, haverá de entender. Mas para que Jesus possa manter tais esperanças, há necessidade de que ele busque primeiro, de que ele trabalhe primeiro, porque o problema não está em quem recebe, o problema maior está em quem se manifesta. E é isso que nós nos esquecemos sempre. Então, meus amigos, nós continuaremos essa nossa conversa no próximo programa e agradecemos imensamente o fato de estarmos juntos e de termos a oportunidade de conversarmos um pouco mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa. Muito obrigado. Até lá.